Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, no livro do profeta Ezequiel. E nós agora estamos no capítulo 35, profecia contra o Monte Seir. Não é? Já havia uma profecia contra Edom no capítulo 25, mas agora vem outra profecia contra o Monte Seir, no capítulo de número 35. Diz assim, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo para ele dirigir ao Monte Seir. São os edomitas. Isso significa o seguinte, é que logo após a destruição de Jerusalém, Edom tentou anexar terras que no passado pertencia a Judá e a Israel, tentou aumentar seu território. Isso vai falar em Ezequiel 35:10. Naturalmente, isso foi causa de grande preocupação entre os cativos. Imagine só, quando eles voltassem às suas terras, já seriam pertencentes a Edom, e que sabiam da impossibilidade de retornar agora à terra prometida, e as suas próprias terras fossem tomadas pelos edomitas. Ezequiel confortou o povo com profecias e palavras de esperança. Ele citou que Edom não somente iria ser destruída, como ele mencionou no capítulo 25, mas que eventualmente o povo de Israel seria reunido novamente em sua própria terra. Capítulo 34, ele já tinha dito que haveria um pastor que iria trazer de volta o seu rebanho, como uma só nação. Então, para que os cativos ficassem tranquilos, e que iria ocorrer mais tarde, a nação desfrutaria de uma época de plena restauração nacional, segundo as profecias. Vamos então, capítulo 35, profecia contra o Monte Seir. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o Monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó Monte Seir, e estenderei a mão contra ti e te porei em assolação e espanto. O Monte Seir tanto pertencia aos Moabitas, como também a Edom, não é? Então, te porei em assolação e espanto. As tuas cidades, porém, em solidão, e tu te tornarás em assolação e saberás, aquela frase famosa, e saberás que eu sou o Senhor. Então a expressão dirige o rosto aparece também em vários versos da Bíblia, principalmente nas partes proféticas, não é? Ezequiel 6:12, Ezequiel 13:17, Ezequiel 20:46, Ezequiel 21:2, Ezequiel 25:2, 28, verso 21, 29:2, 35:2 e também vai aparecer no 38:2. Né? Monte Seir. O Monte Seir aparece 8 vezes na Bíblia. Aparece em Gênesis 14:6, Deuteronômio 1:2, Deuteronômio 2, verso 1 e verso 5, e Ezequiel 35, é mencionado o Monte Seir no verso 2, no verso 3, no verso 7 e no verso 15, Monte Seir. Pois que guardas inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Então Monte Seir não socorreu os filhos de Israel. Lembra que os edomitas, Edom, Esaú, eram irmãos dos israelitas, mas guardas inimizade perpétua, né? A inimizade entre Esaú e Jacó continuava. Guarda essa inimizade e abandona os filhos de Israel. Eles deveriam socorrer seus irmãos. A violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Por isso, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborrecesse o sangue te perseguirá, já que você não se importou
com o sangue que caía dos filhos de Israel, agora o sangue te perseguirá. E farei do monte de Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que passar por ele e o que por ele volta. Deus então prometia que ia assolar o monte Seir. Eles não iam tomar vantagem tomando as terras de Israel. E encherei os seus montes dos seus traspassados. Quer dizer, os traspassados, a espada ia cair. Nos teus outeiros e nos teus vales, em todas as tuas correntes, cairão os traspassados a espada. Porque eles não socorreram os filhos de Israel, agora eles seriam transpassados a espada e cairiam nos seus montes. Em assolações perpétuas te porei, as tuas cidades nunca mais serão habitadas, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Olha a expressão, sabereis que eu sou o Senhor. Então o monte Seir ia ser desolada, ia ficar também inabitado. Visto, por que ia acontecer isso? Olha o verso 10. Visto, como disse, os dois povos e as duas terras serão meus. Se aproveitaram da oportunidade que o povo foi cativo, aí pensou, agora esses dois povos, Israel e judeus, serão meus, suas terras possuirei. E olha só, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuireis, sendo que o Senhor se achava ali. Pensava que ia tomar mais terra, os edomitas, que iam possuir as terras de Israel e as terras de Judá. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja. Esaú sempre teve inveja de Jacó. Conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usasse contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. Deus ia julgar os edomitas por querer se aproveitar da situação, visto que a terra estava deserta, dizendo agora essa terra será nossa. E saberás, de novo a expressão, e saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias. Eles blasfemaram de Deus, disseram que Deus havia os abandonado, e saberás que eu, Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel. Olha, eles proferiram blasfêmia contra os montes de Israel, dizendo, já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Eles queriam apacentar lá suas ovelhas, seu pasto, que estavam assolados. Verso 13, vós vos engrandeceis contra mim com a vossa boca. Vocês estão se engrandecendo, não é contra Israel, é contra mim. E multiplicasse as vossas palavras contra mim e eu ouvi. Olha só, Jesus disse isso, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, vão dar conta no juízo. Esses aí multiplicaram as palavras, pensavam que falava contra Israel, mas na verdade falava contra o Deus de Israel. Multiplicasse as palavras contra mim e eu ouvi. Assim diz o Senhor Jeová, enquanto se alegra toda a terra, a ti porém em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, ficaram alegres, a herança, aquela casa, aquela terra, pertencia aos filhos de Israel, não aos edomitas, porque foi assolada. Assim te farei a ti, assolada serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todos saberão que eu sou o Senhor. E todos saberão que eu sou o Senhor. Diversas vezes vem a profecia contra Edom, que queria tomar vantagem das terras de Israel. Vamos agora ao capítulo 36. Deus não só profetiza contra o monte Seir, mas também contra os montes de Israel. E Deus aqui declara no capítulo 36 a restauração de Israel. E tu, ó filho do homem, agora o capítulo 36, é importante notar
que além da sua volta à terra de Israel, o povo iria buscar ao Senhor nos últimos dias. Ezequiel descreve essa regeneração nacional como um período que o povo vai adquirir um novo coração, aqui nesse capítulo 36. E uma frase que é usada frequente por ele, ele fala desse novo coração no capítulo 11, verso 19, fala desse novo coração no capítulo 18, 31, e agora no capítulo 36, verso 25, 27. Ezequiel desenvolve o assunto de maneira completa e apresenta um resumo da doutrina da salvação. No verso 25, ele diz: então espargirei água pura sobre vós. Olha aí a salvação. E ficareis purificados, e todas as vossas imundícies, todos os vossos ídolos, vos purificarei. Ezequiel 36, 25, né? E da regeneração, aí ó, nascer de novo, perdão, no verso 25, regeneração no verso 26, e dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, verso 26. E depois no verso 27, da cooperação do Espírito em nós. Porei dentro de vós o meu Espírito, aí ó, derramar do Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observais. Verso 27. Aqui o homem com o Espírito de Deus. Essa mesma mensagem estava também na mente de Cristo, quando ele explicou a Nicodemos como entrar no reino de Deus. Nicodemos, certamente familiarizado com essa passagem de Ezequiel, o mestre então ensinou sobre os registros que para entrar no reino de Deus citou o mesmo que Ezequiel concernente seu reino. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Então vamos para Ezequiel 36. Profecia aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Os inimigos debochavam dos montes e diziam: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasse feito herança do resto das nações, e andais em lábios paloreiros e na infâmia do povo, né? Os paloreiros eram os fofoqueiros, mexeriqueiros, que andavam falando e infamando Israel na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, e às correntes, e aos vales, e aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Vamos ouvir a palavra que o Senhor vai dizer aos montes que estavam assolados, desertos, se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. A profecia do capítulo de número 35. Eles se apropriaram da minha terra, tomaram com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para ser lançada a rapina. Eles até se apropriaram, mas olha a profecia. Verso 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Eles foram para o opróbrio, foram para o cativeiro dos gentios,
Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eu levantei a mão, o Senhor jurou, para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmo. O Senhor levantou a mão em juramento para que os gentios levassem o seu opróbrio sobre si mesmo. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Olha só, Deus prometendo a restauração, que os montes seriam restaurados a Israel e que esses montes dariam frutos novamente para o próprio povo de Deus. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Esses montes seriam de novo cultivados pelo povo de Deus e serviriam para alimentos deles. E multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel. Sim, toda ela e a cidade serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Deus tirou o povo por um tempo, por causa da sua maldade, da sua idolatria, mas Deus ia restaurar, ia trazê-los de volta, ia serem habitados novamente, totalmente restaurados, produzindo, cultivados para o seu povo. E multiplicarei, olha só, verso 11, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei o vosso estado melhor do que nos vossos princípios. Deus prometia que a restauração seria até melhor que no princípio. E sabereis que eu sou o Senhor. E aí, quando eles vissem isso, iam saber que Deus é Deus, que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e será a sua herança, e nunca mais os desfilhará. A terra pertence a Israel. Deus jurou que daria essa terra a Israel, e essa terra pertence de fato a Israel, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová, visto como vós dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos, era isso que diziam, não é? Visto como vós dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilhará mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. Olha a restauração. E farei que nunca mais se ouça de ti a afronta dos gentios, e não levará mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilhará a tua nação, diz o Senhor Jeová. O Senhor prometia devolver a terra ao seu povo. Amém? Por isso que todo aquele que se levanta contra Israel, levanta para cair. Nós temos que ser a favor de Israel e não contra Israel. Olha só, as outras nações que quiseram tomar a terra, caíram, recebem profecias, porque essa terra o Senhor levantou a sua mão e jurou, é de Israel. Portanto, sempre devemos apoiar a terra e os montes que pertencem a Israel. E aqui vem a restauração de Israel. Esse Israel, alguns comentaristas dizem que é um novo Israel, que seria uma alusão à igreja, não é um novo Israel. Mas aqui está falando de Israel mesmo, está falando da restauração que o Senhor traria como salvação. E agora, capítulo 36, a restauração de Israel é algo tão lindo daqui para frente, não é? Do verso 16 em diante. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos, não é? Os caminhos deles contaminaram, e com suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação, como a mulher no tempo do seu período mensal, imundície sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles,
por causa do sangue que derramaram sobre a terra, sangue inocente, e dos seus ídolos com que contaminaram. Por causa da idolatria, do sangue inocente, contaminaram a terra do Senhor. Por isso o Senhor derramou o seu furor. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu julguei. Deus mesmo espalhou, Deus mesmo limpou a terra. E por quê? E chegando as nações por onde foram, quando eles chegaram àquelas nações, profanaram o meu santo nome. Por isso que Jesus ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Onde é que o nome de Deus deve ser santificado? Em nós, nas nossas vidas. Porque o povo profanou o nome de Deus, olha aí. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Por que profanaram? Porque se dizia deles, entre as nações, se dizia deles: esses são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Não é? Apesar de eles falar deles, esses são o povo do Senhor, e saíram da sua terra, mas o nome que está sendo profanado é o santo nome do Senhor. Né? Por que o Senhor então não os livrou? Estavam profanando o nome do Senhor. Mas verso 21, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Deus os poupou, não permitiu que eles fossem destruídos por causa do seu santo nome. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, não é por eles, porque na verdade eles mereciam, não é, ser punidos, castigados, mas não é por vosso respeito que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Deus prometia restaurar o povo para provar, como ele diz em todo o livro, e saberão que eu sou o Senhor. Então, mas pelo meu santo nome, que profanassem entre as nações para onde vós fosseis. Vocês profanaram o meu nome, mas o Senhor prometia santificar o seu nome novamente. Verso 23, e a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Verso 23, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanasse no meio dela. E as nações saberão, aqui, olha aí, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. O Senhor mesmo vai santificar o seu nome, e todas as nações saberão que eu sou o Senhor. E vos tomarei dentre as nações, aí Deus juntando o seu povo, como ele disse no capítulo 34 do pastor, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Né? Israel é a terra perene dos judeus. Quanto ao começo do século, né? No começo desse século, o movimento sionista enfrentou resistência em seus esforços de estabelecer em Eretz Israel, a terra de Israel, e surgiu a tentação de se criar o Estado judeu em Madagascar ou na Uganda, mas por essa não ser a pátria bíblica, esses planos resultaram em nada. Assim, o Estado de Israel surgiu, apesar de toda oposição nas terras bíblicas novamente, segundo a promessa divina. Israel voltou, maio de 1948, Israel voltou e as novas aldeias e vilas foram sendo construídas em cima de ruínas de lugares bíblicos. Nisso se reconhece que Deus trouxe os judeus de volta para a sua pátria bíblica, não é? E vos tornarei, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. É o vale de ossos secos que vai ressurgir. Então espalharei água pura sobre vós. Santificação do povo. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Alguns até veem nessas águas, as águas batismais,
e ficarei purificados, como Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, e ficareis purificados todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei da idolatria. Verso 26, texto lindo esse texto, de Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Olha a efusão do espírito. E nos meus estatutos guardeis os meus juízos e observais. Somente o homem com o Espírito de Deus, com um novo coração, é que pode guardar os estatutos de Deus. Israel falhou, mas nós, com esse novo Espírito, com esse novo coração, podemos guardar. E quem faz isso é Deus em nós. E habitareis na terra em que eu dei a vossos pais, e vós sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícies, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, a preservação do seu povo. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebeis o opróbrio de fome entre as nações. O povo padeceu na fome, mas não ia padecer mais. Deus ia suprir para eles. Assim como Israel hoje é uma terra fértil, né? E uma das mais férteis terras que existe no Meio Oriente. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E tereis nojo, o próprio povo ia sentir nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundis pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Deus faria isso por amor do seu nome, né, para que ele fosse glorificado e exaltado e santificado entre as nações. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que seja habitada as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Deus fazendo novamente o povo e trazendo a sua terra. E a terra assolada se lavará, em vez de estar assolada, aos olhos de todos os que passam. Todos iriam passar e ver a terra assolada, novamente frutificando, dando seus frutos. E dirão, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden. Voltou a ser como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas serão fortalecidas e habitadas. Alguns veem também isso como o tempo milenial, a terra sendo habitada, frutífera, não é? Como o jardim do Éden novamente. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Assim como o Senhor plantou o jardim no Éden e pôs o homem, Deus promete que a terra seria novamente como o jardim do Éden. Assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá que Israel, que lhe faça multiplicar-lhe-ei os homens como a um rebanho. Deus ia aumentar o povo como a um rebanho novamente, e como rebanho santificado. Está vendo o rebanho santificado? Como o rebanho de Jerusalém. Jesus disse em João 17, eu por mim mesmo me santifico, ó Pai, para que o rebanho seja santificado, como o rebanho de Jerusalém na sua solenidade. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão, frase famosa, que eu sou o Senhor. Amém? Agora vem a visão de um vale de ossos secos. Essa visão fala de uma visão da ressurreição geral, a ressurreição da nação, não é? Deus deu a Ezequiel
como vemos no capítulo 37, uma visão da ressurreição de ossos secos que ilustra a verdadeira regeneração de Israel. Os ossos secos no vale representam os judeus no estado de mortos espiritualmente. Não somente estavam eles mortos, mas seus ossos estavam espalhados por toda parte, enterrados pelos povos da terra. Na época da visão, foi perguntado a Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Verso 3. O profeta confessou que ele não sabia, e o Senhor respondeu com uma ordem: profetiza a esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 4. Ezequiel obedeceu e um milagre obedeceu. Aconteceu, não é? Os ossos se movimentaram com grande ruído e formaram os esqueletos. O ajuntar dos ossos representou o retorno dos judeus a Israel. Já presenciamos parte desse milagre em maio de 1948, com a criação do Estado de Israel. O milagre está incompleto, porque os ossos, apesar de terem se juntado, formando um corpo, ainda estão espiritualmente sem vida. A complementação desse milagre ocorrerá quando a nação se voltar totalmente para Deus, recebendo a nova vida em Cristo. Para retratar isso, Ezequiel recebeu ordem de profetizar aos ossos pela segunda vez. Enquanto ele estava falando, um vento que simboliza o Espírito Santo no dia de Pentecoste moveu sobre os ossos e eles ressuscitaram e se tornaram um grande exército. Estamos esperando o cumprimento da segunda fase da visão profética da nação de Israel. Por enquanto, o fato milagroso da regeneração espiritual pode ser visto diariamente na vida de milhares de indivíduos que encontram Cristo em nossas igrejas. Que maravilha quando os mortos em seus deleites e pecados são revividos por Cristo. Responde à mensagem do Evangelho e ressuscitam para uma nova vida em Cristo. Conforme Efésios 2, 1 a 6, somos vivificados em Cristo. A segunda parte do capítulo 37, do verso 15 a 28, fala de um sermão sobre 2 pedaços de pau. Vamos ver então essa ressurreição que cobre do verso 1 ao verso 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Muitos pregadores pregam isso, a visão do vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e esses ossos estavam sequíssimos há muito que já tinham morrido. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Nem o profeta que tinha certeza. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que até ossos secos, quando ouve a palavra do Senhor, que é vida, vem vida sobre eles. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha aí a ressurreição, a primeira ressurreição, não é? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 4 e verso 6. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, aqueles ossos secos vão se juntando, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Olha a ressurreição, estendeu sobre a pele, sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
ficaram como corpos mortos. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Apocalipse 7 fala dos 4 ventos, nos 4 cantos da terra. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé. Olha a ressurreição aí ocorrendo. Um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses homens são toda a casa de Israel. Eis que disse, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Era o que eles diziam, não podiam ser mais restaurados, mas essa ressurreição fala da restauração da nação. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. João capítulo 5, verso 29, Jesus, 28 diz, e não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Olha de onde Jesus tirou isso, Ezequiel 37, 12. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair. Jesus também mandou tirar a pedra e fez Lázaro sair para fora, morto de 4 dias. E o povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis, aí novamente, que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor, isso fiz, diz o Senhor. Interessante quando Cristo também ressuscitou, Mateus 27, verso 51, diz que se abriram os sepulcros e os mortos saíram e entraram com ele na cidade e foram vistos por muitos os santos que antes haviam. Já houve uma primícia, chamada primícia da ressurreição com Cristo em Mateus 27, verso 51 em diante. Paulo também menciona Cristo e as primícias em 1 Coríntios 15, 22, que já ressuscitaram. Agora, do verso 15 ao verso 28 do capítulo 37, nós vamos ver um sermão sobre 2 pedaços de pau. Após a visão dos ossos secos, temos a sequência do capítulo chamado Sermão dos 2 pedaços de pau. Ezequiel foi instruído por Deus a tomar 2 pedaços de pau, escrever num deles o nome de Judá e no outro o de Efraim, que representa Israel. Em seguida, ele devia juntar os 2 numa só mão, ilustrando assim a profecia da união final de todas as tribos de Israel. Nós vamos notar que muito antes de Ezequiel, Efraim e mais as 10 tribos do norte rebelaram e separaram-se do reino conhecido como Israel, e aí formou o reino do norte, cuja capital era em Samaria, no monte de Efraim. As 2 tribos que restaram, Benjamim e Judá, formaram a conhecida Judá, reino do sul, cuja capital em Jerusalém. Quando as 2 nações deixaram de existir, Israel foi levado cativo pela Síria, 722, e Judá, em 606, 597, 586, pela Babilônia. Deus promete agora que um dia eles seriam reunidos, formando uma só nação. Essa foi a parte mais importante da mensagem de Deus a Ezequiel. É conveniente notar que o profeta sempre usou o termo
Israel, para referir-se todas as tribos como uma só nação. Ele nunca referiu as tribos rebeldes do norte como Israel. O clímax glorioso dessa reunião das tribos é a promessa de um dia dos dois reinos retornarem a Deus sob a liderança da descendência de Davi, Cristo, que seria o pastor, o verdadeiro pastor. O meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles serão um só pastor. Ezequiel 34, 24. Vamos então ao 37, 15, ao verso 28. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim. Então, um pedaço, Judá, outro pedaço, José, vara de Efraim. E por toda a casa de Israel e seus companheiros. E ajunta um ao outro, os dois pedaços, para que se una e se torne uma só na tua mão. Então, os dois pedaços iam se unir e tornar um só. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declara o que significa essas coisas, eles iam perguntar, o que significa essas coisas? Tu lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá. José, governador do Egito, filho de Efraim, juntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e a juntar, e elas se farão uma só na minha mão. Na mão de Deus se fundiria duas tábuas numa só. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E a juntar as duas, e os pedaços de madeira sobre os que houver escrito, estarão na tua mão perante os olhos deles. Eles iam ver esse pedaço. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tornarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. A profecia das duas madeiras é a mesma dos vales de ossos secos. Duas vezes Deus fala de forma diferente para que eles entendam. E os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Um único rei será rei, o rei Jesus. O pastor do capítulo 34, 24, agora é o rei do capítulo 37, verso 22. Um rei sobre todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Um único rei, um único reino. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecarem, e os purificarei. Esse rei os purificará. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Que coisa tremenda isso, não é? Que significado tremendo. E agora o verso 24, o meu servo Davi. O Davi que era pastor, no capítulo 34, agora no 37, e o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Um rei pastor, Jesus, é o nosso pastor, nosso rei, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra que Deus prometeu a Jacó, na qual habitariam vossos pais, e habitarão nela, eles, seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Note aqui, filhos e filhos, que vão viver muito, não é? E Davi aqui é o Cristo, não é? E Davi significa amado. E Davi, meu servo, será seu príncipe
eternamente. Esse príncipe eterno é o Cristo, príncipe da paz, o príncipe da nossa salvação. E farei com eles um concerto de paz. Olha o concerto de paz. A minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo dá. É o príncipe da paz. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Olha o santuário vindo novamente, um novo templo, pondo no meio deles para sempre. A nova Jerusalém, o novo santuário que desce do céu, não é? É o templo milenial que nós vamos ver no meu santuário, no meio deles. E o meu tabernáculo, o tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como no deserto o tabernáculo estava, o tabernáculo novamente. E as nações saberão, agora todas as nações da terra, ao ver isso, saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. Lembra que é Ele que santifica. Santifica Israel, santifica nossas vidas, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Diz que Cristo veio, o Verbo se fez carne. Essa expressão quer dizer, o Verbo armou a sua tenda, armou o seu tabernáculo, e o meu santuário no meio deles para sempre. Que profecia maravilhosa, a do capítulo 37. No 36, promete dar um novo coração. No 37, uma ressurreição, a união dos dois Paulos, num só reino, um só rei, um só pastor. Olha, meu amigo, eu não sei você, eu me empolgo ao ouvir isso, essas profecias. E eu espero que elas se tornem vidas para você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Esse canal é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para que você tenha um comentário. Portanto, ajude-nos a divulgar, para que mais pessoas possam ouvir isso, ser abençoada pela palavra de Deus. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Espero que você seja abençoado, abençoe outros. Ao entrar no nosso canal, clique na foto, vai no playlist, lá você encontra as pastas todas organizadas, livro por livro. Ou então pode ir no search, colocar o livro que você quiser, por exemplo, Ezequiel 37, P.R. Eugênio Piacentini, e ali você acha. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo. Amém e amém.